Jesus e Espiritismo tem a ver? Será que a doutrina espírita veio trazer algo diferente dos ensinamentos do Cristo? Se liga nesse vídeo porque eu preparei um material visual bastante legal para facilitar a compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus dentro da doutrina espírita. Olá, consagrados, eu sou Paulo Vitor e, sem mais delongas, vamos lá. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro da codificação, tem 1019 perguntas. E dentre essas perguntas, existem algumas que são mais famosas, mais citadas nas palestras. E a gente tem a pergunta 625, que talvez seja a mais famosa delas. Na verdade, a segunda, né? A primeira é: que é Deus? Que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E aí, nessa pergunta 625, Kardec questiona: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem de uma forma bem sucinta: Jesus. Jesus é esse guia e modelo. Então, quando a gente pensa nessa resposta, ela é curta, mas ela traz uma diretriz pra gente, um direcionamento para o nosso aperfeiçoamento moral. Toda a vida de Jesus, todos os seus ensinos, as parábolas, as curas, elas são um mapa, um norteio que a gente tem para o nosso desenvolvimento moral, nossa evolução enquanto seres humanos, enquanto espíritos. E aí eu peguei aqui um trechinho que está lá no Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que bonito! Jesus está dizendo assim: olha, se você quer se aproximar de Deus, se você quer fortalecer a sua comunhão com o Pai, você precisa compreender que eu sou esse caminho. Eu já tenho a minha relação com o Pai solidificada, sabe? Então, a partir desses ensinamentos do Mestre Jesus, é que a gente consegue ter essa comunhão com o Pai, compreender melhor os desígnios de Deus e nos fortalecer o espírito. Eu gosto muito desse quadro. Traz aqui todos os discípulos, é bem visual. Eu acho que quanto mais conteúdo sobre Jesus a gente puder consumir, melhor. Seja pintura, sejam músicas, a própria leitura do Novo Testamento, ela é riquíssima. Até nós, espíritas, precisamos, não vou nem colocar até, nós, espíritas, precisamos principalmente dessa leitura do Novo Testamento que embasa todos os nossos livros do Pentateuco. E aí eu quis fazer aqui um resuminho, né? A gente tem o Novo Testamento, a gente tem várias traduções. Uma que eu gosto bastante é a do Haroldo Dutra. Ele é espírita, mas não é que essa Bíblia é espírita, não. É um olhar de um pesquisador. Haroldo Dutra, ele foi lá para poder traduzir diretamente, né, desse grego, com os termos da época, com um contexto histórico, diretamente para o português. E esse Novo Testamento ele é muito bacana. Mas existem outras versões e assim, sempre que você estiver fazendo seu estudo, quanto mais versões você tiver lido, mais pesquisa você tiver feito, mais rico vai ser o seu arcabouço de conhecimento teórico. Então a gente tem traduções como a Nova Versão Internacional, NVI, tem NVT, tem João Ferreira, a gente tem a Bíblia de Jerusalém. Então são várias Bíblias que você pode utilizar para fortalecer o seu estudo. E aí, dentro do Novo Testamento, eu vou destacar os 4 evangelistas. O primeiro é o de Mateus. Esse Evangelho de Mateus, ele é riquíssimo. Ele tem 28 capítulos. Mateus ele tem esse objetivo de mostrar que Jesus é o novo Messias da linhagem de Davi. Ele é o novo Moisés. Então, constantemente, ele vai trazer citações do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é esse grande Messias que a humanidade tanto esperava. Que todos os seus ensinamentos e falas são carregados de uma propriedade divina. É nesse Evangelho de Mateus que a gente tem o Sermão do Monte, que no Evangelho segundo o Espiritismo é citado assim a rodo. O tempo todo Kardec pega trechos, fragmentos desse Sermão do Monte para exemplificar os ensinamentos dos Espíritos. Então, e é uma forma assim em que Jesus ele falou de uma forma mais incisiva. Quando a gente pensa no Novo Testamento, a gente pensa nos ensinamentos morais de Jesus, a gente pensa nas parábolas, que são histórias que ele conta de uma forma mais lúdica. Tem parábolas sobre
alimento, parábolas sobre agricultura, parábolas sobre a questão do dinheiro, enfim, com situações corriqueiras daquela época. E além disso, a gente tem as curas também, né? Então, o Evangelho, o Novo Testamento, ele é riquíssimo dessas histórias. E esse Sermão do Monte é uma cartilha moral, assim, de aprimoramento pra gente. São 3 capítulos, mas assim, riquíssimo. São coisas que a gente vai trabalhar a vida toda e talvez até múltiplas encarnações. E aí logo depois a gente tem o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o mais curtinho. Tem 16 capítulos, ele é rapidinho. Marcos quando você vê, você já acabou. E aí tem esse trechinho bem bacana, né? E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Quantas coisas ele falava em parábola para as grandes turbas, né? Para as pessoas, para os que acompanhavam. Mas para os seus discípulos que viviam próximo dele, ele declarava tudo abertamente, falava muitas coisas que não foram escritas no Evangelho, porque depois a gente vai ver aqui um trechinho de João que fala um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente tem o Evangelho de Lucas. E aí eu coloquei aqui, esse aqui é massa. Porque quando a gente pensa nos relatos dos espíritos, né? Joana de Ângeles, Emmanuel, esse aqui é o favorito desses 4 evangelistas. São relatos mais detalhados. Lucas era médico, Lucas era pesquisador, então ele conversou com Maria para poder ter mais informações da vida de Jesus. Então, esse evangelho aqui ele é riquíssimo. Eu destaco assim o capítulo 15 de Lucas, que ele traz as parábolas da 100 ovelhas, da dracma perdida, do filho pródigo, onde ele fala sobre esse amor incomensurável de Deus perante nós. É fantástico. E o de João, que é um evangelho mais poético, é um evangelho assim mais requintado, ele é bonito. João ele traz essa forma mais artística de se comunicar. E aí, né, aquele que eu falei, que ele declarava muitas coisas aos discípulos em particular. João, ele termina o evangelho dele com esse trecho aqui. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez e que se cada uma per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter livros que se escrevessem. Ainda tem muitas coisas que Jesus fez que a gente ainda não tem conhecimento disso. E aí esse evangelho ele é riquíssimo, como eu falei dessa forma artística. Jesus ele fala 7 vezes a questão eu sou, né? Ele fala 7 vezes eu sou. E isso é uma citação direta ao Antigo Testamento. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, no fogo, ele fala, Moisés questiona, e como é que eu vou apresentar você? Como é que é o nome dessa aliança? E aí o nome dessa aliança é egoime, do grego, né? Que quer dizer eu sou. E aí que ecoa, né? O nome revelado por Deus a Moisés no Êxodo. Eu sou o que sou. E aí Jesus ele traz essa fala eu sou, né? 7 vezes, perdão. E aí eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Ele traz justamente essa citação do eu sou. E aí o que acontece? A gente tem essa visão de Jesus, mas Jesus ele não é o próprio Deus. Como a gente tem dificuldade de tão distante que a gente está de Jesus, a gente acaba por confundir muitas vezes essa questão da divindade. Mas Jesus ele declara, eu não sou Deus. Eu sou o caminho para o Pai, porque a comunhão de Jesus com Deus é tão forte que todas as suas ações são a vontade de Deus exemplificada. Então, para nós, seres humanos ainda falhos, nós temos essa dificuldade de dissociar. Mas a gente compreende que Jesus ele é o caminho, ele não é o Criador propriamente dito. Do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo propriamente dito, essa exemplificação moral do Cristo, a gente tem justamente essa cepa, né? Que acaba por ser uma representação dessa videira verdadeira, né? Que os espíritos aconselharam Kardec a colocar como o símbolo do espiritismo. E aí a gente tem, no Livro dos Espíritos, 4 partes. E cada uma das partes, ela gera um novo livro. São 5 livros no Pentateuco. E aí na parte terceira a gente tem as leis morais, que vão da pergunta 614 até a 919, né? 919. E aí eu uso essas letras para poder fazer um resumo de quais leis morais são essas. São 12 capítulos,
mas a gente tem 10 leis morais. E nesses 12 capítulos a gente tem a primeira, que fala sobre a lei natural, falando sobre as leis divinas. Toda lei é a lei de Deus, lei da gravidade é a lei de Deus. Mas existem leis sobre nossa relação com o próximo, nossa relação com Deus, nossa relação com nós mesmos. ATR, CD, SPIO, J, né? Lei de adoração, a gente tem a lei do trabalho, a lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. É juntinho, tudo junto aqui. Não existe justiça sem amor, não existe justiça sem caridade. Não existe amor sem justiça, não existe amor sem caridade. Não existe caridade sem amor e justiça. E por último a gente tem a questão da perfeição moral, que termina com a pergunta 919, que é aquela coisa do conhece a ti mesmo, da necessidade que a gente tem de nos conhecermos para a gente se aprimorar moralmente. E aí essa parte terceira deriva o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, nosso queridinho, tanto utilizado no Evangelho no Lar, nos encontros dos centros espíritas. O primeiro capítulo é Não Vim Destruir a Lei, e fala justamente sobre o tópico desse vídeo, que é: o Espiritismo não veio destruir os ensinamentos de Jesus, pelo contrário, ele veio dar uma nova luz, uma nova interpretação para que a gente possa compreender melhor os ensinamentos do Cristo. Então, tudo que Jesus disse, todos os ensinamentos, todas as curas, toda a vida de Jesus é um exemplo para nós, para que a gente possa nos aprimorar. A gente tem 28 capítulos nesse livro maravilhoso. Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muita morada na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí tem Cristo Consolador, tem as bem-aventuranças, tem amar os inimigos, amar o próximo, honrar pai e mãe. São capítulos fantásticos. E o último capítulo é reservado a uma coletânea de preces espíritas, para que a gente possa ter uma referência na hora que a gente for orar. A gente tem nosso Pai Nosso maravilhoso, e ele sempre vai ser assim um norte de oração que o próprio Cristo ofereceu pra gente. Mas a gente sabe que existem outros contextos também. Para iniciar uma reunião espírita, para encerrar uma reunião, para pedir forças, para nos fortalecer diante de uma prova, para um amigo que está precisando, para um desencarnado. Então Kardec ele faz uma compilação de preces espíritas. E é isso. Nesse vídeo eu fiz um resumão para poder incentivar os seus estudos no Espiritismo. Existem muitas outras coisas, muitos outros livros, mas eu acredito que aqui é a base. A gente precisa ter essa base solidificada para poder se fortalecer. E eu deixo aqui como sugestão esses 3 livros, que em breve, em outros vídeos eu vou falar mais a respeito, mas é o Boa Nova, o Primícias do Reino e Jesus e a Atualidade. O Boa Nova e o Primícias do Reino, eles são psicografias. Na verdade, todos os livros são psicografias, mas o Boa Nova e o Primícias do Reino trazem histórias de Jesus que a gente, de uma forma mais aprofundada, a gente tem um Jesus mais próximo, a gente tem essas histórias que estão presentes na Bíblia e algumas histórias que não estão presentes, para trazer um pouco mais de Jesus para nós. Boa Nova é uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Humberto de Campos, e Primícias do Reino, ele é o primeiro livro da coleção de Amélia Rodrigues, que é composto por 11 livros, e Amélia Rodrigues pelo Divaldo Franco. E ela traz, assim, como se ela estivesse ali do lado de Jesus, de uma forma poética, de uma forma belíssima. E a gente tem esse Jesus na Atualidade, que é uma psicografia também de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, onde ela traz alguns capítulos curtinhos, falando sobre Jesus e atualidade, Jesus e fé, Jesus e tolerância, da importância e da exemplificação do Cristo em várias situações cotidianas da nossa vida. E é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa um like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!